A Perna Cabeluda sempre marca as entrevistas sobre o filme Agente Secreto e hoje eu quero falar sobre como ela saiu de um boato criado pelo jornalista J. Ferreira para um símbolo de resistência à censura. Para a gente entender como esse boato se espalhou da forma como foi, a gente precisa dar uma olhada no contexto histórico da época. Falando um pouco do contexto político, em 1977 a gente estava passando pelo governo Geisel e o slogan desse governo era transição lenta e gradual. Só que essa transição lenta e gradual, ela foi tão lenta que não acabou nem no governo Geisel, né? Depois a gente teve outro governo ainda na ditadura militar. E isso importa por quê? Bom, quando a gente fala do boato da perna cabeluda e como isso ficou na mente das pessoas, está associado ao medo que as pessoas tinham. Essa diferença entre o discurso do governo Geisel de transição lenta e gradual com os assassinatos que ocorriam na prática, ela acaba gerando uma incerteza muito grande na população. Isso contribui muito para o medo que as pessoas sentiam, ainda mais considerando que a gente já tinha acabado de sair dos anos de chumbo, que foi o governo mais repressivo durante a ditadura. Se você tiver interesse nessa parte de história, nesse momento eu vou te recomendar estudar também um pouco sobre o milagre econômico que ocorreu nos anos de chumbo e como ele afetou a população mais pobre do país, porque isso acabou gerando uma situação de desigualdade social muito grande. Mas eu não queria me aprofundar nisso agora, porque eu acredito que o vídeo vai ficar muito longo e eu também não me sinto com muita propriedade para falar disso nesse momento, sinceramente. Então, vou voltar para a análise do filme e deixar aqui essa recomendação, caso você tenha interesse em estudar. Voltando para o filme, além do contexto político, que foi a saída dos anos de chumbo para a entrada do governo de transição lenta e gradual, mas que na prática ocorreram vários assassinatos, dentre outros vários crimes de tortura documentados, a gente tem um contexto bem específico ambiental do Recife. Em 1975, ocorreu uma cheia que fez com que 80% da cidade ficasse submersa. O saldo dessa cheia foram 350 mil pessoas desabrigadas e 107 mortes confirmadas. E depois dessas cheias que ocorreram no dia 17 e 18 de julho, houve um boato na cidade de que outras barragens também iriam transbordar e isso acabou acarretando na morte de 3 pessoas por infarto, só com medo da notícia. Vou enfatizar aqui que essa notícia não era verdadeira, isso não aconteceu, mas 3 pessoas morreram só com essa possibilidade. Eu queria trazer esse contexto aqui porque eu queria mostrar como o medo estava incutido na mente das pessoas nesse período. Para 3 pessoas morrerem de infarto com uma notícia, claro que deve ter questões pessoais ali relacionadas de cada indivíduo, não tem como afirmar isso, mas eu acho que isso é mais uma prova da sensibilidade que estava instaurada nas pessoas naquela época, com razão, devido a todas essas questões que estavam ocorrendo ali. Não foi só como se um fulaninho chegasse, espalhasse uma história e todo mundo acreditasse do nada. Mas o que eu quero mostrar aqui é que o medo generalizado, ele influenciou diretamente na forma como essa história repercutiu. Uma vez que a gente entender esse contexto histórico e o porquê da população estar tão fragilizada, a gente pode voltar a falar sobre o filme, que já começa com algumas imagens de pessoas que sofreram muito durante a ditadura. Dentre as pessoas que são apresentadas naquele primeiro frame do filme, eu me aprofundei um pouco mais na história do Caetano Veloso, e eu acabei encontrando um documentário chamado Narciso em Férias, que eu ainda não tinha visto antes de estudar um pouco por esse vídeo. E nele eu encontrei vários paralelos com o que foi passado no filme Agente Secreto. Esse documentário, ele fala muito sobre o medo que assombrava durante a época da ditadura. Ele tem uma ótica muito parecida com a do filme, no sentido que ele fala muito do sentimento que as pessoas tinham ao passar por aquele momento histórico. Então, o Caetano, especificamente, que o documentário é sobre ele conta várias histórias que ocorreram com ele dentro do quartel-general, ele conta todo o processo de prisão dele, como foi, estando lá. E logo no início do documentário, ele já traz uma história que ficou muito marcada para mim, que foi quando ele chegou no quartel-general. O general pelo qual ele foi recebido ficou em completo silêncio, e jantou na frente dele. Então, se eu não me engano, ele conta que foi um longo período de mais de horas, onde ele ficou simplesmente em silêncio, assistindo um general jantar na frente dele, e ele abordou isso como uma espécie de tortura psicológica, no sentido de que, nesse momento, você não sabia o que podia acontecer. A grande questão desse momento histórico
é que não era só como se você pudesse correr risco de vida, mas é como se a ditadura pudesse te apagar da história para sempre, como se você nunca tivesse existido. Não é que você apenas morreu, como se isso fosse pouco. Mas uma outra questão que aumenta essa tensão é não ter um paradeiro, não saber o que aconteceu com você. É realmente a possibilidade de você sumir do mapa sem deixar nenhum vestígio. Isso causava uma aflição muito grande. Esse período que Caetano Veloso conta essa história é no período diretamente anterior ao período que se passa o filme. O Caetano Veloso ele é exilado durante os anos de chumbo, que é o governo Médici. Mas isso gera marcas profundas para quem está vivendo os anos posteriores, porque você acabou de sair recentemente de um momento histórico muito delicado. E os acontecimentos posteriores, que eu já citei anteriormente, históricos, eles mostram que apesar da mudança de discurso, você tem motivos palpáveis para acreditar que as coisas não estão mudando tanto assim. E aí a gente chega ao ponto principal desse vídeo, que é como a mídia lida com isso tudo. Nessa época em questão, a censura nos jornais ainda era muito forte. Então, não era incomum as pessoas abrirem o jornal e ter uma receita de bolo no lugar da notícia que deveria estar ali. Os jornalistas, em várias entrevistas que eu vi, eles relatam que não tinha notícia. Mas esse não ter notícia, na verdade, é que as notícias que eles produziam, que as coisas que estavam acontecendo, elas não passavam pelo crivo dos militares. Então, tentando reproduzir aqui um pouco do relato do J. Ferreira, que foi como outros jornalistas chamam, o pai da história da perna cabeluda, ele conta que um dia ele estava num hospital em Recife fazendo o plantão jornalístico dele e chega uma mulher completamente ensanguentada. Essa mulher, ela não consegue falar muito do que aconteceu com ela para ela estar naquele estado, mas ela foi espancada notoriamente. E ela foi espancada por um homem que ela aponta para o jornalista que tinha uma perna cabeluda. E o J. Ferreira narra isso muito como uma brincadeira. Ele chegou na rádio, ele foi cobrado de alguma notícia, e a notícia que ele tinha era que uma perna cabeluda tinha atacado uma mulher. Ele conta como uma brincadeira, que uma perna cabeluda tinha atacado uma mulher. Mas se você for olhar essa história a fundo, você percebe que ele não podia dar muitos detalhes ali de quem fez o quê. Então, essa história fica como a história da perna cabeluda. E agora, olhando em retrospecto, aqui de 2026, apesar dessa história já ter sido desmentida em várias entrevistas, de ter virado um folclore, de ter saído em músicas, literatura de cordel, e das pessoas terem discutido amplamente sobre esse assunto, a gente vê que essa história, contada da forma como foi uma forma de subverter, apesar de não intencionalmente, a censura, ampliando ainda mais algo que não poderia ser falado, onde a gente vê que o absurdo foi utilizado como uma estratégia de sobrevivência da mídia. Essa história é muito mais que só um caso jornalístico, só uma brincadeira jornalística, mas marcou a época porque ela retratou um medo palpável. Ela conseguiu materializar o medo que as pessoas tinham na época. É como se através daquela brincadeira as pessoas conseguissem materializar sentimentos que elas não podiam externalizar. E bom, no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Se você viu esse vídeo até aqui, eu peço que você considere deixar o seu like. E se você gosta de análise de filmes e todo esse tipo de discussão, considere se inscrever no nosso canal, que eu pretendo estar postando mais vídeos aqui. Então é isso, um abraço e até a próxima.